Alô, meus queridos, graça e paz. Eu não ia nem fazer vídeo, porque eu tô resfriado demais, fiquei gripado. Mas enquanto a gente fica assim debilitado, nem lendo Bíblia eu tava podendo. Mas a gente fica assistindo vídeos, né? E acabei me deparando com alguns vídeos falando sobre quebra de maldições hereditárias. Pessoas fazendo orações para quebrar maldições. Meus amados, primeiro, que eu não estou dizendo que eles estejam errados, tá? Qual o mal de orar pedindo a Deus? Isso é obrigação do cristão, orar pela vida das pessoas, para que Deus abençoe as pessoas. Entende? A pessoa começa a orar a Deus, não conheço as práticas pecaminosas dessa pessoa, mas leve ela a se arrepender dos seus pecados, mostra a ela o caminho, envia ela o teu espírito. Então a gente ora por essas pessoas. Mas o termo de falar, de quebrar maldições hereditárias, porque as pessoas falam diante de muitos casamentos sobre o divórcio. Agora, uma coisa que a gente não pode negar. Claro que eu não estou falando que todas as famílias são assim, mas a grande maioria são famílias repletas de divorciados. A minha família eu posso falar. Eu não posso falar de outras pessoas. É um divórcio atrás do outro. A minha família, os meus avós, meus pais, meus avós, meus tataravós, meus bisavós, vêm de divórcios, outro casamento, vem de adultério. Não que, a gente sabe que se divorciar e casar com outro é um adultério, mas são pessoas de antigamente que não desfaziam do casamento e mesmo assim tinham uma segunda família. E hoje em dia, com a lei que facilitou o divórcio, a gente vê as pessoas já divorciando já mais fácil, né? Antigamente não, eles enrolavam. Então a gente não pode negar uma coisa, é que o ser humano, ele é influenciado. Como, por exemplo, quando a gente assiste televisão, novelas, tantas outras coisas, nós somos influenciados o tempo todo, por coisas que Deus não aprova. E quando a gente não busca Deus, a gente passa a ver aquelas coisas que a gente vê cotidianamente como se fosse normal. A gente vê nas novelas, tipo, o homem é casado, é uma família. Mas um exemplo, o marido não dá atenção à mulher, ele não é um homem... Eu não vou nem colocar casos extremos aqui, não. O marido só tem vida para o trabalho, trabalha muito, mas não é carinhoso com a esposa. Não quer dizer que ele seja agressivo, mas ele não é carinhoso. E essa mulher, carente, acaba conhecendo alguém na empresa e eles vivem um lindo romance. E as pessoas que assistem essa novela começam a torcer para que esse romance dê certo. Que ela larga esse marido dela, que é um cara que só pensa em trabalho, né, e vem se casar com essa mulher. Então, o mundo nos influencia com as suas leis pecaminosas. Não tem como a gente negar isso, tá? Não tem como. Então, agora, pecado dos pais passa para os filhos? Vamos supor, os meus avós, tataravós, bisavós, os meus pais se divorciaram e casaram com outra pessoa. Esse pecado deles passam para mim? Meus amados, o que nós temos que fazer, a quebra da maldição, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso que é quebra de maldição. Tá? E vocês podem ver aqui, eu separei alguns versículos de alguns capítulos
do Novo e do Antigo Testamento que fala sobre isso. Começar aqui por Romanos capítulo 5, do versículo 12 a 14. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Pelo pecado de um só homem. Tá? Então, diante do pecado de Adão, todos somos descendentes do pecado. Somos todos pecadores. Então, por causa do pecado de um só homem, todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Como é que pode haver o pecado do adultério se não tem ali a lei dizendo não adulterarás, quem adulterar não herdará o reino de Deus? Não existe essa lei. O mesmo nos dias de hoje. Como é que a gente pode saber se eu pegar um objeto escondido de alguém? Isso no artigo do Código Penal é 155, isso é furto. Sem violência, sem a pessoa perceber, isso é furto. Existe uma lei para isso. Existe uma penalidade para essa lei, para descumprimento dessa lei. E 157 é roubo, é com grave violência. Então, a gente sabe que tem que existir uma lei para ter o pecado. Aqui, ó. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, a gente pode ver que pelo pecado de um só homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo. E vocês podem ver aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz assim: E ao homem ele disse: Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Então já começaram a vir as provações para comer, para tirar o seu sustento. Terá que trabalhar e muito. Tá? Lembra quando o apóstolo Paulo falou? Se não trabalhar, também não coma. Então a necessidade do homem não ficar ocioso, trabalhar. Isso aqui era só era o início. E no capítulo de Êxodo, capítulo 20, no versículo 5 diz: Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Olha aí, está dizendo que Deus castiga os filhos pela terceira e quarta geração daqueles que os desprezam. Daqueles que os desprezam. Aqui está falando sobre, eu até anotei aqui, está falando sobre o aprendizado do pecado, tá? Eu até coloquei aqui, ó, pecamos pelas práticas dos filhos, deixa eu botar o óculos que eu não enxergo nada. Pessoas que pela prática os filhos aprendiam e passaram a praticar. Quer dizer, os filhos aprendiam, viam seus pais pecando e passavam a praticar. É aquilo que eu te falei, a gente vê a novela, a gente aprende as coisas. Enquanto o tempo vai passando, geração após geração vai passando, o que a gente aprende? A gente casa, não dando certo, divorcia, chuta que é macumba. Como é que é? Tinha tantos... ainda bem que eu esqueci esses jargões que a gente aprende aí pela vida. Piadinha. Quando a gente perde o marido ou uma esposa,
que atrás vem um monte, que na frente tem bastante, uns negócios assim. Então a gente aprende muita coisa imunda com o mundo. E a gente passa a achar isso bonitinho, prático, que não tem problema algum. Qual é o problema? Vocês são jovens, pode se casar com outra pessoa. Então, a gente começa a passar a achar que as coisas do mundo que a gente vive não tem nada demais. E no Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, diz assim, ó: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo próprio pecado. Então, meus amados, eu coloquei um pouquinho de cada um degrau atrás do outro degrau, para vocês entenderem. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Os seus pais se divorciaram e casaram com outro, vocês não vão pagar pelos pecados dos seus pais, a não ser que vocês façam as mesmas coisas. E como é que vocês vão fazer as mesmas coisas dos seus pais? Quando vocês não tiverem comunhão com o Senhor. Vocês vão estar dando ouvido à carne, ao que o mundo lhes oferece, do que o que Deus lhe oferece. Vocês estão entendendo como é que é fácil entender isso? E como é que vocês podem ter comunhão com o Senhor? Se lembra que Deus falou, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes da terra será desligado do céu. É comunhão. Como é que vocês vão saber quais são as leis do Senhor se vocês não estudam para aprender? Como é que vocês vão saber o que é adultério se vocês aprenderem que o adultério é como há um tempo atrás eu aprendia? Adultério é se a pessoa estiver casada e tiver uma terceira relação no casamento, fora do casamento. Ah, mas se eu me divorciar, eu tô limpo. Isso não é adultério. Mas a gente sabe que na palavra de Deus não é isso. Adultério é enquanto o primeiro cônjuge ainda estiver vivo, mesmo vocês divorciados, se vocês tiverem relação com outra pessoa, vocês estão em adultério. Então como é que vocês vão saber ter a comunhão com Deus? É estudando a Bíblia, aprendendo, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então não adianta entrar numa de falar, orar, quebra de maldições hereditárias. Como eu falei no início do vídeo, não há mal algum de orar. Mas não vai quebrar a maldição numa pessoa. O que quebra a maldição é ter comunhão com o Senhor. O que quebra a maldição é quando o Espírito Santo vem e habita naquele. Para que servem os anjos? Os anjos são espíritos ministradores para levar a salvação. Então, é ter comunhão com o Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a maldição não vai pegar vocês. Meus amados, desde que o mundo é mundo, desde o pecado original, o pecado entrou no mundo. Eu escutei uma vez no canal de um irmão falar assim, perguntaram para ele, existe casa mal assombrada? E ele falou, amigo, o mundo é mal assombrado. Não existe casa mal assombrada. O mundo que nós vivemos é mal assombrado. O mundo é o Egito. E a Canaã é o nosso lar celestial. Então, e terminando, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos de 2 ao 4, diz assim: que é que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Se embotam? Juro pela minha vida, palavra de quem? Minha? Palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem. Tanto o pai quanto o filho me pertencem. Aquele que pecar é quem morrerá. Então, amados, não é porque os nossos antepassados se divorciaram e casaram com o outro, adulteraram, é que a gente vai também divorciar e casar com outro para adulterar. O pecado dos nossos antepassados não vão passar para a gente de forma alguma. Nós vivemos num mundo que jaz do maligno. Vivemos num mundo que é uma
casa mal assombrada onde nós habitamos. Mas nós não pertencemos a esse mundo. Então os pecados do pai não vão ser hereditários para a gente. Porque nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo. E aí esse Espírito Santo é que não vai deixar com que essas maldições hereditárias cheguem até a gente. Não existe negócio de orar para expulsar quebra de maldições. Isso não existe, meus amados. Eu sei que tem muitos canais de restauração aí que vão ficar chateados comigo. Porque o meu canal não tem muitos inscritos. Mas dá para eu perceber que pessoas se inscrevem e depois se desinscrevem. Justamente por isso. Porque eu não passo a mão na cabeça da pessoa para ser agradável. Quando eu tenho que falar do pastorado feminino que não existe, aí, de repente, uma irmã que se inscreveu no meu canal não gostou disso, se desinscreve. Quando eu digo sobre salário pastoral que não existe, aí uns irmãos que falam que o dízimo existe, se desinscrevem. Meus amados, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para falar da Bíblia. Não existe maldição hereditária. O mundo que a gente vive é maldito, porque o príncipe desse mundo é Satanás. Mas nós somos estrangeiros nesse mundo maldito. Por isso que Deus colocou em nós o teu espírito. Agora, como vocês estão lidando nesse deserto? Como vocês estão lidando diante do casamento de vocês? Vocês estão dando ouvidos a qual Deus? Pense nisso. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.